Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Do trigo de Deus, ele foi o primeiro grão que havia sido levantado dentre os mortos. Ele foi o primeiro grão do trigo de Deus. Ao nascer do sol. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei.
ti e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Do trigo de Deus, ele foi o primeiro grão que havia sido levantado dentre os mortos. Ele foi o primeiro grão do trigo de Deus. Ouvintes, no livro de Levítico, nós encontramos Deus falando com Moisés, como sempre, transmitindo as suas ordens ao povo. Fale Deus com Moisés e Moisés fale conosco, para que não morramos. Então Deus nunca falava com Israel. Falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Hoje, ele usa, na verdade, o quíntuplo de Efésios, seus mensageiros. Mas ele tem que falar a você. Através destas vozes, Deus fala a você, ao seu coração. Ele fala através das Escrituras, ele fala através da mensagem. Então, em Levítico, Deus ordenou assim: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes entrado na terra que hei de vos dar. Isto quer dizer, ao lugar de possessão que Deus haveria de dar para eles.
Então, Moisés, tu digas aos filhos de Israel que quando chegarem ao lugar onde lhes prometi, eu levá-los até lá, quando chegarem a essa terra, isso falando aqui do natural, que tipifica o espiritual. E cegardes a sua cega, sua lavoura, colher a sua lavoura, havendo recebido o que tenho dito, trareis um molho das primícias da vossa cega, da vossa colheita, ao sacerdote. Primeiro molho tinha que ser levado ao sacerdote. E ele, então, moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Ao seguinte dia do sábado, quer dizer, o primeiro dia da semana, que hoje conhecemos como domingo. Então, se havia algum rito santo, este devia ser lembrado sempre no sábado, o qual era o sétimo dia da semana, que significa sábado, que significa dia de repouso. Mas nós temos notado o que diz aqui em relação a esta celebração do primeiro molho ser movido. Está escrito que o molho, o feixe, o primeiro feixe, o qual é a primícia da semente que foi semeada, devia ser movido no primeiro dia da semana, no dia seguinte ao sábado. Agora, isso aí é uma ordem divina, uma ordem de Deus que passou para a igreja primitiva, para a igreja gentia, para o Novo Testamento. Quando a semente germinava e se madurava, então se cortava este molho e se levava ao sacerdote. Este levava aquele molho e o movia ante o Senhor para sua aceitação, mostrando então que o crente foi aceito. Mostrando que o crente, o ofertante, o cultuador, foi aceito. Você vinha com o seu molho e o sacerdote devia movê-lo ante o Senhor, observando sempre que não era no dia de sábado, no sétimo dia, mas sim no primeiro dia da semana, o qual nós chamamos de domingo. Esse nome é romano, é pagão, e eles o chamavam assim porque era o dia dedicado à adoração do sol. Mas, no pacto político-religioso, no Concílio de Nicéia, então aquilo ficou tratado, determinado, que o primeiro dia da semana seria chamado de domingo, que é o dia do sol. Mas isto
a essas alturas, é uma questão de calendário apenas. Nós tomamos o domingo como o primeiro dia da semana, mesmo porque a igreja primitiva se reunia no primeiro dia da semana. Isso ficou estabelecido que no primeiro dia da semana a igreja se reunia, partir o pão e em honra à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva não sabia, não conhecia esse nome, domingo, mas conhecia o primeiro dia da semana. Então, já não é um dia para adorar ao Deus Sol, desde então, mas um dia para adorarmos ao Filho de Deus, honrando a sua ressurreição. O dia quando o grão do trigo, o grão de trigo, a primícia de Deus, que se levantou dentre os mortos, deve ser movido sobre a congregação. É a palavra, mostrando que nós somos suas sementes. A revelação do crente não está completa ainda se ele não encara o primeiro dia da forma que a igreja primitiva encarou, da forma que o profeta de Deus encarou, honrando a ressurreição de Jesus Cristo, movendo o molho do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você ainda não encara isto como a igreja primitiva encarou, é porque a sua revelação está incompleta ainda. Este é a primeira semente que ressuscita dentre os que dormiram. Jesus é a primícia dos que dormem. Movido no domingo, que é o primeiro dia. O primeiro dia da semana. Não importa se puseram esse apelido no primeiro dia da semana. Ele acendeu. Movendo a mão, se despediu e ascendeu, subiu ao alto, na presença do povo. Isso é maravilhoso. Quando visto pela revelação divina. E não tem nenhuma controvérsia. Do trigo de Deus, ele foi o primeiro grão que havia sido levantado dentre os mortos. Ele foi o primeiro grão do trigo de Deus. A Bíblia usa a natureza. E ele próprio, o Senhor Jesus Cristo, se identificou como trigo, como grão de trigo, como também os filhos do reino. Veja aí a parábola do joio e do trigo. Identificando os filhos de Deus e os filhos da serpente. Porque ele próprio foi quem interpretou a parábola. Quem tentar fazer diferente quer saber mais do que o próprio Senhor Jesus. Porque lá está na Bíblia Sagrada a interpretação da parábola do joio e do trigo. Ali,
Deus havia vivificado sua vida por meio do poder vivificador e o havia levantado dentre os mortos. Sempre é o grande desafio que você tem que carregar até na hora da morte ou da sua transformação. Jesus foi vivificado dentre os mortos, como o primeiro molho. Aquilo lá no Velho Testamento estava falando disto. Deus havia levantado dentre os mortos, e este foi a primícia dos que haviam dormido. Ele foi a primícia. Ele foi esse molho. E por isso tinham que movê-lo. Porque foi o primeiro a chegar ao amadurecimento. Quando a igreja se reúne em culto, quando a igreja se reúne em escola dominical, logo domingo de manhã, ela está movendo esse molho. É o sacerdócio que está ali. Ele foi movido como uma comemoração de ação de graças a Deus, crendo que as demais sementes se dariam também, se levantariam também, seriam vivificadas também. Ali estava o sinal efetivo de Deus, a testificação e a vindicação de que toda semente que foi plantada pelo Pai também será vivificada pelo mesmo poder do Espírito que levantou a Cristo. E hoje em dia, porquanto ele foi o primeiro Filho de Deus que chegou ao amadurecimento completo por estar em Deus, foi levantado da terra e movido sobre todo o povo. Que lição tão gloriosa! Foi pelo poder vivificador que ele foi levantado. E pergunta-se, esse poder foi só lá? Só foi até os apóstolos? Ele perdeu a carga como uma bateria que descarrega? Não. Ele havia sido tipificado muitas vezes, como veremos e temos visto nas Escrituras. Ele foi tipificado, porém, vejamos, nesse caso desse molho, ele foi tipificado por si e por todo o corpo, por toda a igreja. Determinou assim, inclusive, até mesmo o dia, o único dia que a igreja deve parar para mover este molho sem ir ao trabalho, buscando, em primeiro lugar, aqui está, quando ele é apresentado como o molho, a primícia dos que dormem, significa que você, cada um do seu corpo, também o é.
Você tem esse dia de glória e virtude para comandar todos os demais dias. Por isso o profeta de Deus afirmou categoricamente: o que Deus não me der durante a semana, eu não quero no domingo. Em nome de Jesus Cristo, acerte sua fé, sustente-se no amor de Jesus e continue esperando, aguardando este movimento do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que lindo, que lindo! Hoje, domingo, primeiro dia da semana, você já começou bem. Começou ligado aqui na página Tabernáculo da Fé Brasília, para participar de nossos cultos, de nossos trabalhos evangélicos, que temos aqui todas as manhãs, neste horário, nesta página. Olha, divulgue esta página, nossas programações nesta página, para seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para acessar a página Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. 4 horas da manhã já inicia com a palavra do dia, uma palavra poderosa a seu favor. 5 horas este programa Fé para Vencer, das 5 às 6 da manhã, das 6 às 7, culto doméstico, e vai indo o dia todo. Hoje, domingo, daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, estaremos lá em nossa igreja sede para a grande escola bíblica dominical, culto da família. Leve sua família lá, hoje, daqui a pouco, 8 horas da manhã, culto da família cristã, viu? Lá no Novo Gama, o entorno de Brasília. Novo Gama fica ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Daqui a pouquinho, hoje, domingo, 8 horas da manhã, inicia a escolinha das crianças, a escola com os jovens e os adolescentes, e 8h30, a escola com toda a igreja. Aguardamos você lá com toda a sua família. Não perca, estaremos juntos de mãos dadas, ali sendo abençoado na igreja. Logo após a escola, temos o almoço com a igreja. Você vai almoçar, é gratuito, com a sua família. E à noite, à tarde, não é à tarde, 1 hora da tarde, temos o culto com os jovens. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. 6 horas da tarde, aquele culto de cura divina, milagre, libertação, onde você vai e volta leve, libertado de muitos males. Aguardamos você lá, no Novo Gama, o bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali a 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga. Ali na entrada do bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga, lá está a nossa igreja evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, com as portas abertas para você. Daqui a pouquinho estaremos lá, 8 horas da manhã, e você também. Não perca, leve sua família. Olha, não desligue seu computador, teremos mais meia hora ainda de programa Fé para Vencer ao seu favor. Vamos juntos com esta programação edificante, maravilhosa, Fé para Vencer ao nosso favor.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Ele foi movido no dia de Pentecostes, quando veio um estrondo do céu, como de um vento impetuoso, ao nascer do sol. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Agora sou feliz, pois tenho em mim Jesus. Com alegria vou até o céu de luz. O gozo que este mundo me oferece se desfaz, mas no Senhor Jesus tenho perfeita paz. Nós somos protegidos pelo sangue seu e somos garantidos pelo amor de Deus. Embora o inimigo traga muita dor, nós somos em Jesus mais do que vencedores. Eu posso envelhecer, mas tenho em mim Jesus. Eu posso enfraquecer, mas vou ao céu de luz. Tudo me suprirá, me guardará da tentação. Embora atribulado e com perseguição, prossigo nesta vida como um bom cristão, anunciando a todos esta salvação. Então uma coroa vou eu receber e vida no Senhor eternamente ter.
Ele foi movido no dia de Pentecostes, quando veio um estrondo do céu, como de um vento impetuoso. Ouvintes, nenhum tipo no Velho Testamento que era para ser cumprido deixou de se cumprir. Nenhum deles. Isso é importante nós observarmos, porque ainda há tipos se cumprindo e que irão se cumprir. No Velho Testamento, ele é recheado de tipos, pessoas. Por exemplo, Moisés foi um tipo de Cristo. Josué do Espírito Santo. O mesmo acontecendo com Davi e Salomão. Abraão, tipo perfeito da noiva. Se você quer saber o estado presente da noiva Jesus Cristo, é ver, através das Escrituras, o estado de Abraão assim que recebeu a promessa. A condição de Abraão. A ponto do profeta dizer, na condição que Abraão estava, ele jamais poderia ter um filho. Quando fala Abraão, envolve a Sara. Na condição que estamos, não vamos no rapto. Mas aquele que é o autor da promessa, o engenheiro do plano, sabia que, na condição que Abraão estava, ele não podia ter o filho. Embora ele tinha poder para dar filho para Abraão e a Sara, através do ventre dela, sem transformá-los. Mas ele obedeceu uma lei dele próprio, para se cumprir o tipo. Para São Paulo escrever, mas nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Não falha. Deus, então, se encarregou, ele próprio, de dar condição através da transformação. E nós temos visto, na mensagem ao nascer do sol, tremenda mensagem do profeta de Deus para esta era. Que ele, Jesus, entre tantos tipos no Velho Testamento, tem um tipo que é o molho movido no primeiro dia da semana. E, prestem bem atenção, primícia. Como a primícia dos que dormem, São Paulo afirma em 1 Coríntios, capítulo 15, para justificar a nossa fé. Ele ressuscitou como primícia dos que dormem. Então, ele havia sido tipificado muitas vezes, como nós temos visto na Bíblia Sagrada. Ele foi sempre tipificado. Mas neste caso, ele realmente foi a primícia dos que haviam dormido.
E ele foi movido por cima da semente prometida, a qual tinha a promessa da vida. Você não sabe por que você vive, às vezes, porque você vive por esta mensagem, para esta mensagem. E a sua maior impressão que tem e expectativa é, sem dúvida alguma, ser transformado, estando, portanto, no arrebatamento. O mundo evangélico pouco sabe disso. E os que sabem, sabem como teoria, intelecto apenas. Ele foi movido no dia de Pentecostes, quando veio aquele grande estrondo do céu, como um vento impetuoso, oficializando, estabelecendo o ministério do Espírito Santo, conforme houvera prometido, inclusive profetizado também no Pentecostes. Lá no Velho Testamento, o molho movido. Isso mostra que o Espírito Santo é Cristo. Então, ele cumpriu São João capítulo 14, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, não pode receber, mas que habita convosco, estará em vós. Deus sobre nós, o mesmo Deus conosco, o mesmo Deus em nós. Deus sobre a igreja, Deus com a igreja, Deus na igreja. Deus sobre a igreja, Pai. Deus com a igreja, Filho. Deus na igreja, Espírito Santo. Agora, havendo ele sido movido sobre, veja só que coisa tremenda. Lá no Jordão, ele desceu em forma de pomba numa pessoa, no corpo chamado Jesus. No único lugar para fazer habitar o nome do Pai. Mas agora, lá em Jerusalém, lá no cenáculo, lá no lugar do cumprimento da promessa, ele foi movido sobre as pessoas. Porque o mistério sempre é tríplice: Deus em Cristo, Cristo na igreja. E a igreja no reino restaurado. Ora, não se pode encontrar uma outra razão, uma outra maneira de ver, interpretações que fogem disto. Tudo é cogitação, é especulação. É Deus em Cristo, Cristo em você. Ou seja, Cristo na igreja. Ele foi movido sobre as pessoas, não sobre um pastor, não sobre um líder, sobre um padre, sobre um reverendo, sobre um papa, mas sobre as pessoas, sobre a igreja,
sobre aqueles que ficaram quase 120. Olha, veja, daqueles quase 500, mais ou menos 500 que viram-no subir, apenas quase 120 estavam ali firmes, não cederam a tonteria alguma e esperaram até que foram revestidos do poder do alto, até que o molho foi movido sobre eles. Isso sim é que é o povo pentecostal, o genuíno pentecostal. O chamado pentecostal de hoje não tem nada, nem sombra disto. O pentecostal de hoje está embriagado, mas com a política, com o mundo. Embriagado com realizações, com construções, com subvenções, com personalismo. Aí está a verdade. Agora veja só. Abraão esperou. O profeta disse que o dia que ele recebeu a promessa, para ele o menino já estava no canto da cama. Aquelas pessoas que receberam foi porque elas, como Abraão, esperaram. Estavam ali esperando que descesse a bênção no dia de Pentecostes. Agora, o profeta de Deus, me parece que ele amiúda os olhos para dizer, afirmar, e será movido outra vez nos últimos dias. Como nos damos conta, o importante de tudo é você saber, ter certeza que você está no lugar certo, na posição correta, para esperar, na condição que você tem, sendo aquilo que você é. Foi assim com Abraão, foi assim com todos que estavam no cenáculo. Agora, aí está o cumprimento. Segundo São João, São Lucas 17, verso 30, nos dias do Filho, São Lucas 17, 30, quando o Filho do Homem for revelado novamente, ou seja, movido novamente sobre aquele grande mestre que interpreta a terceira puxada, 7 trovões, não, sobre as pessoas. E quem é este Filho do Homem? Pergunta o profeta. Ora, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo se fez carne. Ele não se orgulha. Ele não tem escrúpulo de se fazer carne, de estar em você, de estar na igreja como ela é. Ele não se envergonha dela. Para começar, ele diz, está bem. Eu não vim num palácio. Eu não vim através de uma filha do governador. Eu não vim através da filha
do sumo pontífice, do sumo sacerdote, de nenhum empresário qualquer. Eu vim através de uma moça humilde, pobre, comprometida com um velho viúvo, pobre, carpinteiro. E eu comecei lá na manjedoura através dessa pobrezinha. Eu não me constranjo como Deus de estar em você, de andar em você, de crescer em você, de ir ao Calvário com você, porque também sei que você está na ressurreição comigo. É isso que ele fala, chamando-a, como Salomão, de minha amada. Ah, aí que está a coisa. Aqui está o ensino para toda a confirmação das pessoas. As pessoas têm que ser confirmadas na fé, estabelecidas na fé, encorajadas na fé, ter o verdadeiro sentido do que está esperando, do que se crê, como entre a vida e a morte, a ponto de ignorar completamente todas as razões e nem sequer pedir satisfação para a lógica, para a razão, para os sentidos, como aconteceu com Abraão e com todos que ficaram lá no cenáculo, até receberem a ressurreição de Jesus Cristo, como seu sacrifício, vai além de comemorações, vai muito além de Semana Santa, vai muito além de Sexta-feira da Paixão, de Sábado de Aleluia, de Domingo de Páscoa, dessa formalidade tradicional que virou tradição fétida diante de Deus, nas narinas de Deus. Esse é um processo contínuo, diário, que acontece com os filhos de Deus, com os eleitos do Senhor, com as manjedoras do Deus vivo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Ele se humilhou até a morte e morte de cruz, se fazendo homem. Isso é que estabelece a igreja. Isso é que estabelece o cristão. Isso é que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sobre o qual a igreja de Cristo está estabelecida, edificada. Você está nisso. Por isso você é curado, por isso você tem saúde, por isso você pode dizer: se Deus quiser, amanhã eu irei com Jesus. Amém. Que maravilha! Oh, gente, obrigado por vocês ter parado, sintonizado seu computador, aqui nesta amiga página, Tabernáculo da Fé Brasília. Divulgue esta página
para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir programações edificantes, cultos edificantes, que esta página produz para você. Esta página é a página da Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, localizada aqui em Brasília, ali no entorno de Brasília, cidade do Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Daqui a pouquinho, hoje, domingo, 8 horas da manhã, estaremos iniciando aquela grande e maravilhosa escola bíblica dominical ali em nossa igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. É muito fácil, chegando ali no Novo Gama, você vai até o bairro Pedregal, muito conhecido, viu? E ali na entrada do bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. A nossa igreja, Tabernáculo da Fé Brasília, está localizada ali na 4ª rua, aos fundos do posto Ipiranga, ali na entrada do bairro Pedregal. Vai lá hoje, leve sua família, 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, inicia a nossa grande escola dominical, das 8 às 8h30, culto com as crianças, das 8 às 8h30 também, culto, palestra com os jovens, os adolescentes, e 8h30 até às 11 horas com toda a igreja. 11 horas teremos o almoço gratuito com toda a igreja, e à tarde, 1h da tarde, culto com os jovens, 5 horas da tarde, companheirismo com toda a igreja, 6 horas da tarde, culto de cura divina, libertação, milagres. Tenho certeza que você ir ali, você voltará leve, abençoado pela palavra de Deus. Vai lá, leve sua família, é muito fácil estar ali, viu? Deus te abençoe, aguardamos você lá hoje, daqui a pouquinho, ali no entorno de Brasília, ao lado do Gama, Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Estamos lá de braços abertos para te abraçar. Deus te abençoe. Olha, este programa é apresentado diariamente aqui por esta página. E juntos somos abençoados. Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Tenha um domingo abençoado com Deus. Deus te abençoe. Nosso abraço.